O Salmo 59 foi escrito pelo rei Davi. E ele é um salmo que mostra Davi pedindo livramento e confiança em Deus num momento de perseguição. Esse é um salmo em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, quando o rei Saul mandou guardas cercarem a casa de Davi para matá-lo. Essa história que mostra que o rei Saul mandou soldados para a casa de Davi para matá-lo está registrada em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 11 a 17. Entrando aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 19, vamos até o versículo 11 e vamos ler até o 17. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Versículo 13. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Versículo 14. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Versículo 15. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo, mesmo na cama, para que o mate. Versículo 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Versículo 17. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir. Por que hei de eu matar-te? Versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Então, esse texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel, é o contexto que levou o rei Davi a escrever o Salmo 59. No texto massorético, que é o texto da Bíblia hebraica, nós temos esse título no Salmo 59, Ao Mestre de Canto, indicando que esse salmo foi destinado para o mestre de canto preparar uma música com esse salmo. Daí está escrito assim: com não destruas. Esse não destruas era uma melodia que era conhecida dos hebreus. Essa melodia não destruas, ela tem existe essa notação dessa melodia no Salmo 57 e no Salmo 58 e também neste Salmo que é o 59. Então existem três salmos que são esses três, o 57, o 58 e o 59, que quando você vai no título, no texto massorético, tem essa anotação, que é para o mestre de canto com a melodia Não Destruas. E aqui está escrito Mictão de Davi. Mictão é um salmo que fala a respeito de um assunto especial. É um salmo que tem um grande valor para Davi. Só existem 6 mictões. O Salmo 16, o Salmo 56, 57, 58, 59, que é esse que nós estamos estudando, meditando hoje, e o Salmo 60. Então existem 6 mictões. Existem pessoas que dizem, estudiosos, que dizem que mictão significa oração. Existem pessoas que dizem que mictão significa poema. E existem estudiosos que dizem que mictão significa um salmo com grande valor, uma canção de grande valor para Davi. Eu entendo que é melhor você entender mictão com esse último sentido. Porque dizer que mictão é uma oração, os salmos
Muitos salmos são orações. Dizer que Mictão é um poema, os salmos é um livro poético. Então, todos os salmos são poesias. Agora, quando você diz que Mictão é um salmo de valor especial, de grande valor para Davi, existe todo sentido, porque ele, o próprio Davi, ele escreveu do Salmo 1 até o Salmo 41. Desses 41 salmos que fazem parte do livro 1 dos Salmos, os salmos são divididos em 5 livros. Nós temos 150 salmos. Do Salmo 1 até o Salmo 41 é o livro 1 dos Salmos. Os 41 salmos do livro 1 foram escritos por Davi. Só o Salmo 16 é Mictão. E agora nós estamos estudando o livro 2 dos Salmos, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Desses Salmos 42 até 72, Davi escreveu dos Salmos 51 até o 71. Ele escreveu 21 salmos desse segundo livro. E só 5 são chamados de Mictão. Os 56, 57, 58, 59 e 60. Os outros salmos que Davi escreveu aqui são todos salmos que são apenas poesias. Então faz todo sentido você entender que Mictão não é apenas uma oração, não é apenas um poema, uma poesia. Ele é uma poesia, uma oração que Davi faz, mas que tem um valor especial para ele. Por isso que ele chama de Mictão. É como se Davi dissesse: quando eu passei por essa situação aqui da minha vida, eu tenho uma lembrança especial. Então isso aqui é um Mictão. Ele é um salmo que fala a respeito de uma situação importante para mim. E aqui, como nós lemos o texto de 1 Samuel no capítulo 19, nos versículos 11 ao 18, é um momento em que Davi estava numa situação crucial. Ele estava sendo perseguido na sua própria casa pelo rei Saul, que mandou soldados para que o matassem. Então aqui ele está talvez lembrando dessa situação. O Salmo 58, que nós meditamos ontem, fala a respeito da justiça de Deus, sobre os juízes injustos e sobre aqueles que praticam o mal. O Salmo 57 também fala a respeito dessa questão dos inimigos. Então, o Salmo 56 fala a respeito do medo que ele passou em situação de perseguição. Então, quando nós lemos o Salmo 56, 57, 58, 59, nós estamos vendo que são salmos que têm algo especial, que falam a respeito de temas que foram muito caros para Davi, temas que são importantes para ele e que por isso ele chama de Mictão. Ele dá um atributo especial para essas poesias. E veja que o texto fala assim, e o texto completa: quando Saul mandou cercar a casa para matá-lo. Então, o próprio texto massorético, o texto no hebraico, traz esse título, que o Salmo 59 era um cântico, tinha uma melodia, a melodia Não Destruas. Essa mesma referência está no Salmo 57 e 58. Então, 57, 58 e 59 tem a melodia Não Destruas. Esse salmo também é o Mictão, traz um valor especial para Davi. E está anotado: quando Saul mandou cercar a casa para matá-lo. Na Almeida, o título da maior parte das Bíblias diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia de Não Destruas. Mictão de Davi, quando Saul mandou que lhe guardassem a casa para o matar. Agora vamos fazer a leitura do Salmo 59, que pode ser dividido em 6 partes. Na primeira parte, Davi faz uma introdução pedindo livramento da situação. Versículos 1 e 2. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Então, aqui a introdução. Davi clama pelo livramento imediato. Segunda parte, versículo 3 e 4. Davi descreve os seus inimigos.
Pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Versículo 4: Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Então aqui na segunda parte, Davi descreve os seus inimigos. Ele está falando: eles armaram ciladas para minha alma, eles são fortes e se juntaram contra mim. Eu não fiz nada de errado, mas eles correm e se preparam sem que eu tenha culpa. É assim que são os meus inimigos. São aqueles que correm atrás de mim, se preparam contra mim, sem que eu tenha feito nada de errado. Desperta para me ajudares e olha. Nessa segunda parte do Salmo, numa aplicação prática para a nossa vida, muitas vezes aparecem pessoas que se juntam para nos acusarem, para nos condenarem, para armarem ciladas de repente no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa própria família. Algumas pessoas se ajuntam contra nós, mas e sem causa e sem motivo. Nessas circunstâncias, Davi disse que o Senhor despertasse para ajudá-lo. Uma aplicação prática. Se você está passando por uma perseguição, descreva essa situação a Deus e diga: Deus, toma cautela e cuida da minha vida. A terceira parte desse salmo, Davi faz um apelo. Ele pede para que Deus intervenha. Ele pede intervenção divina. São os versículos 5, 6 e 7. Vamos ver aqui. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá. Essa palavra selá significa pausa. Era uma notação que é colocada nos salmos quando eles são uma canção. Então isso significa que eles cantavam do versículo 1 até o versículo 5, e aqui no versículo 5 havia uma pausa nessa canção. O propósito da pausa é fazer as pessoas que estão cantando o salmo refletirem na letra que acabaram de cantar. Ou é um momento de silêncio. Então, aqui é o momento de refletirem. Livra-me, Senhor. Estou sendo perseguido de maneira injusta e o que eu peço é que o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, desperte para visitar as nações, que ele não tenha misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade, ou seja, que ele realize a sua justiça. Estou pedindo intervenção divina. Agora, o versículo 5, junto com o 6 e o 7, fazem parte desse pedido de intervenção divina. Versículo 6, voltem à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Versículo 7, eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Agora o versículo 8, 9 e 10, mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Essa aqui é a parte 4, versículo 8, 9 e 10, é a confiança no livramento. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Versículo 9, por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é minha alta defesa. Versículo 10, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Então nós vemos aqui que no versículo 8, 9 e 10, Davi, ele mostra que ele tem confiança no livramento de Deus. Ele fala, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, no versículo 10. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Ele mostra que ele realmente acredita que o pedido dele a Deus por socorro, nos versículos 5, 6 e 7, vão ter resultado. Se bem que nos versículos 5, 6 e 7, na verdade, o pedido de intervenção divina vem apenas no versículo 5. No 5 ele fala, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. As nações aqui no caso seriam as pessoas, os inimigos dele. Visite os meus inimigos. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos
que praticam a iniquidade? Pérfidos são aqueles que são maus, aqueles que têm um caráter que ama a prática do mal contra o próximo. Então ele está dizendo que essas pessoas, os pérfidos, que o Senhor não tenha misericórdia deles que praticam iniquidade. Aqui ele está pedindo a intervenção divina. E no versículo 6 e 7, que faz parte do mesmo grupo aqui desse bloco do apelo por intervenção divina, Davi está explicando para Deus, porque esses pérfidos aí, eles são aquele tipo de pessoa que voltam de tarde, que dão ganidos como cães e que ficam rodeando a cidade. Veja que quando ele fala isso no versículo 6, ele está fazendo referência ao fato de que os soldados do rei Saul estavam em volta da casa dele, esperando amanhecer para que pudessem matá-lo ou para que pudessem levá-lo até o rei Saul. A ordem dos primeiros soldados era que eles ficassem ali, esperassem amanhecer e o matassem. Os primeiros soldados ficaram esperando. Amanheceu e eles bateram na porta da casa de Davi e a sua esposa Mical, que era a própria filha do rei Saul. E vamos lembrar que nesse tempo Davi era genro de Saul. Ela disse: ele está doente. Esses soldados voltaram e disseram para o rei Saul: ela disse que ele está doente. E aí o rei Saul disse para os soldados: voltem lá, tragam ele, mesmo doente, e eu mesmo vou matá-lo aqui no palácio. Quando eles chegaram ali, viram que tinha uma estátua na cama e uma pele de cabra para fazer como que se fosse a cabeça, e que aquela coberta estava para enganar que era Davi. Então eles voltaram e deram essa informação. E o rei Saul então foi tomar satisfação com a sua filha, dizendo: por que você me enganou? E ela também enganou seu pai, dizendo assim: porque ele me disse, por que eu te mataria? Foi assim que Mical escapou. Então, Davi aqui, quando escreve esse salmo, veja que ele fala: eles voltam à tarde, eles dão ganidos como cães. Ou seja, eles estão ali aguardando para me pegarem. Estão rodeando a cidade. Versículo 7. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios. Porque dizem eles: quem ouve? Em outras palavras, os inimigos dele estavam dizendo: foi o próprio rei que deu a ordem para pegá-lo. A gente está aqui pronto, esperando para pegá-lo. Quem é que vai poder ouvir e livrar Davi, se foi o próprio rei Saul que deu a ordem de nós pegarmos ele? Então, essa terceira parte, que vai aos versículos 5, 6 e 7, Davi, no versículo 5, ele pede pela intervenção divina, e nos versículos 6 e 7, ele explica para Deus. Ele fala: eu estou pedindo a sua intervenção porque a minha situação é essa. Aí no versículo 8, 9 e 10, Davi mostra que quando ele faz o pedido, ele já tem fé de que o Senhor já respondeu. Tanto que ele começa essa quarta parte do Salmo, que é a confiança no livramento, ele já começa dizendo assim no versículo 8, ó: mas, o mas quer dizer, eu estou sendo perseguido desse jeito aqui, com cães à minha volta, mas, apesar de tudo, eu deveria estar preocupado, mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Veja que ele já começa dizendo assim: isso daí não é nada para Deus. Deus está dando risada a respeito desses soldados aí que estão prontos para me pegar. Deus vai zombar deles, como de fato Deus zombou deles, porque a própria Mical já tinha colocado Davi pela janela, ele já tinha escapado de noite. Então Davi, quando ele escreveu o Salmo 59, ele escreveu o Salmo 59 lembrando da situação e dizendo que no final eles passaram ridículo, no sentido de que Mical colocou uma estátua, colocou uma pele de cabra para fingir que era ele, e eles perderam o tempo deles. Aí o versículo 9: por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Davi está dizendo assim: como Deus é a minha alta defesa,
Sempre que o meu inimigo armar uma cilada contra mim, Deus vai preparar o livramento. Veja que, pela força de Deus, ele aguardará, pois Deus é minha alta defesa. Deus tocou em Mical para que mostrasse para o seu esposo a cilada que o seu próprio pai tinha lhe preparado. Veja que Saul era o sogro de Davi. E mesmo assim ele quis matar Davi. Versículo 10: O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que Deus vai fazer a justiça. Por isso eu tenho confiança em Deus. Agora, o quinto ponto desse salmo fala do desejo de justiça que Davi tem. Vai dos versículos 11, 12 e 13. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Versículo 12. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Versículo 13. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Então aqui nos versículos 11, 12 e 13, Davi ele pede que Deus faça justiça com relação aos seus inimigos, que o Senhor não os mate, para que o povo não se esqueça que eles foram ali e cercaram a casa dele para pegá-lo, mas que eles fossem espalhados pelo poder de Deus e que eles fossem abatidos. E ele fala assim: o Senhor é o nosso escudo. Ele fala assim, que pelo pecado da boca deles e pelas palavras dos seus lábios eles fiquem presos na sua soberba. O que Davi está querendo dizer com o versículo 12? Muito provavelmente, os soldados que receberam a ordem do rei Saul estavam ali fora, esperando para pegá-lo. Quando você recebe uma ordem do rei, quando você sabe que o rei é soberano, eles deviam estar ali dizendo assim: não tem como ele escapar. Com certeza ele será preso. Com certeza nós vamos carregar Davi para entregá-lo para Saul. Não tem como. Eles ali estavam conversando, falando que vamos pegá-lo com certeza. E quando eles estavam dizendo isso, vamos pegar Davi com certeza, eles estavam cometendo pecado, porque todos sabiam que Davi não tinha feito nada de errado. Mas mesmo assim eles estavam falando: vamos pegá-lo e vamos entregá-lo para o rei, para que o rei o mate. Então, quando o versículo 12 fala: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, Davi está dizendo assim: esses soldados aí estão arrogantes. Eles estão assim: temos um mandado do próprio rei. Com certeza nós vamos cumprir essa ordem. Eles estão arrogantes e cheios de si, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Certamente que alguns daqueles soldados diziam: esse daí não merece ser o genro do rei, esse daí nem devia estar no palácio. Muitas vezes você vai estar em um lugar de honra e as pessoas carregadas de inveja vão ficar ali à sua volta, amaldiçoando o seu bem-estar e o seu sucesso, dizendo que você não merecia estar onde você está, que você não merecia ter comprado o que você comprou, que você não merece estar na posição que você está. Quando uma pessoa está falando isso a seu respeito, ela está falando maldições para você. Ela está também falando mentiras. A pessoa não sabe o quanto você se esforçou para chegar até aquele lugar. Davi, especificamente, ele era fiel a Deus. Deus disse que o honraria e que o colocaria como rei. Por isso Deus honrou a Davi. Então tudo que aqueles soldados pudessem dizer enquanto estavam esperando amanhecer para pegá-lo, cheios de soberba, dizendo assim: não tem como ele escapar. Com certeza ele vai ser preso e com certeza ele vai morrer. Alguns talvez estivessem dizendo: esse daí nem devia estar no palácio. E outros talvez mentissem a respeito de Davi, dizendo coisas que ele não fez.
Se Davi escreveu esse texto, esse versículo 12, é porque Davi sabe, ele conhece o contexto que ele passou para que ele escrevesse esse salmo. E aí, no versículo 13, ele diz para que Deus venha consumi-los. Fala, consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Então ele pede que o Senhor os consuma de tal maneira que eles não existissem mais, que eles morressem, que eles fossem consumidos, já que estão falando mentira a meu respeito, já que estão lançando maldições, já que são soberbos contra mim, então que eles morram. Esse texto, no versículo 13, é uma imprecação. Nós já explicamos, quando nós avaliamos e analisamos o Salmo 35, o que significa imprecação. Imprecações são orações que são feitas pedindo a morte do inimigo, pedindo que o inimigo seja consumido, pedindo que ele passe por situações difíceis. É um desejo que é manifestado quando alguém está sendo perseguido, e é um desejo natural. E as imprecações são formas sinceras de fazermos nossas orações. Se alguém nos faz o mal e nós desejamos a morte, é melhor nós dizermos: Deus, essa pessoa fez esse mal para mim, e o que eu desejo, tudo que eu consigo desejar para ela nesse momento é a morte dela. Mas eu sei que eu não devo desejar isso, então eu peço que o Senhor arranque do meu coração o mal e que o Senhor faça a sua justiça. Então, as imprecações, elas não são uma autorização para fazer esse tipo de oração. As imprecações estão registradas na Bíblia para revelar a nós que Deus ama aquele que é sincero, aquele que confessa o seu pecado e fala: Deus, é isso que eu desejo. E depois deixa a justiça na mão de Deus. Tanto que Davi aqui, ele conclui o salmo. Vamos entrar agora na sexta parte, que é a conclusão e o louvor. É o versículo 14 a 17. Tornem a vir a tarde e deem ganidos como cães rodeando a cidade. Versículo 15. Vagueiem buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Então, quando ele termina o versículo 17, dizendo assim: a ti, ó fortaleza minha, ele está dizendo: não sou eu que vou tomar justiça. Deus é a minha fortaleza. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores. Por quê? Porque Deus é a minha defesa. Em outras palavras, eu não vou fazer nada contra eles. Eu pedi, no momento em que eu estava aqui com raiva, que eles ficassem consumidos na indignação de Deus. Mas eu não vou fazer nada, porque Deus é a minha defesa. É o Deus da minha misericórdia. Ou seja, Deus vai ter misericórdia de mim e vai me guardar e vai me proteger, mas eu não vou fazer nenhum mal contra eles. Então, porque ele fala: eu, porém, cantarei a tua força. Davi fala no versículo 16 que ele não vai cantar a força dele para fazer vingança contra eles, mas ele vai cantar a força do Senhor. Ele louvará com alegria a misericórdia do Senhor. Veja que é isso que o versículo 16 fala. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio. Tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Davi, então, ele fala que toda a sua força está em Deus. Então, o Salmo 59, ele é um salmo que fala a respeito de um momento de aperto, onde Davi estava cercado para ser trazido para o palácio para ser morto, e essa perseguição era uma perseguição injusta. Quantas vezes nós estamos passando por um momento de crise, por um momento de perseguição injusta, por um momento em que as pessoas estão mentindo a nosso respeito, por um momento em que as pessoas estão soberbas, dizendo assim: eu vou pegá-lo. Talvez você trabalhe num departamento e o seu chefe
fez um processo contra você, dizendo que o seu trabalho não é bom. Talvez você passou por um processo no seu local de trabalho de maneira injusta, e talvez você tenha colocado no seu coração que o Senhor consuma esse meu inimigo, que ele morra, que ele pague as consequências, mas como Davi fez aqui no versículo 16, você deve cantar pela força do Senhor. Você deve louvar a alegria da misericórdia do Senhor, porque Deus é que é o teu refúgio. Deus é que é a tua proteção. Deus é a Ele que você vai cantar louvores, porque é Ele que vai fazer a sua defesa. É Deus que está na sua frente para te abençoar e para te guardar. Então o Salmo 59, ele é um salmo que nos fala sobre a confiança em Deus nos momentos de crise, nos momentos de aflição e de perseguição. Tenha confiança de que Deus está com você e peça pela intervenção de Deus. Coloque Deus na sua frente, como Davi fez aqui, versículo 1. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, ou seja, daqueles que estão buscando o meu sangue, porque eles armam ciladas, eles correm e se preparam, mas o Senhor dos Exércitos está se despertando para se levantar contra eles. Eles podem dar ganidos como se fossem cães e ficarem rodeando a sua cidade, rodeando você. Podem dar gritos e mentirem a seu respeito, mas o Senhor já está dando risada desses seus inimigos. E esse Deus de misericórdia vai em volta deles e ele mesmo vai fazer a justiça. Davi aqui pediu, nesses versículos 12, 13, 14 e 15, a destruição deles. Mas o Senhor vai fazer a justiça e no final você vai concluir essa situação louvando ao Senhor, como diz aqui nos versículos 16 e 17. Então podemos dizer aqui, primeira parte, versículo 1 e 2, Davi pede por livramento. Segunda parte, versículo 3, 4 e 5. Versículo 3 e 4, Davi descreve os seus inimigos. Depois, no versículo 5, 6 e 7, a terceira parte, Davi pede pela intervenção divina e explica como que a situação dele estava para Deus. Versículos 8, 9 e 10, Davi confia no livramento de Deus. Versículo 11, 12 e 13, existe o desejo de justiça de Davi. E o versículo 14, 15, 16 e 17, ele apresenta sua conclusão. Davi fala que os seus inimigos são como cachorros que estão voltando contra ele e tomara que eles fiquem vagueando, buscando o que comer e que passem a noite sem terem o que comer, sem se fartarem, porque ele vai louvar ao Senhor. Então a conclusão a conclusão está nos versículos 14 e 15 primeiramente. Tomara que eles fiquem na pior, que eles fiquem como cães rodeando a cidade, que eles busquem comida e passem a noite sem se fartarem. Porque aí ele louva ao Senhor, porque o Senhor é que me guarda, o Senhor é minha fortaleza, ele é que é minha proteção. Essa é a meditação do Salmo 59 e hoje é dia 28 de setembro, estamos chegando próximos do final desse mês e todos os dias que nós postamos um salmo nesse mês, nós colocamos no final o capítulo de Provérbios, um vídeo falando sobre o capítulo do dia de Provérbios. Como hoje é dia 28 de setembro, eu vou deixar aqui o vídeo chamado Recortes em Provérbios, capítulo 28, que vai falar a respeito do texto de Provérbios 28. Vamos sempre meditar em Provérbios, porque Provérbios é um livro que tem apenas 31 capítulos. Você pode meditar nele 12 vezes no ano. A maior parte dos meses do ano tem de 30 e 31 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28. Então, nesses meses de fevereiro, que tem 28 dias, e nos que tem 30 dias, nós podemos ler 2 ou 3 provérbios e terminar a leitura 12 vezes no ano. Quem estuda e medita e aplica provérbios num período de 2 anos,
toma decisões mais sábias. E quem aplica Provérbios durante 5 anos prospera em várias áreas, em todas as áreas da vida. É por essa razão que nós sempre fazemos a leitura de Provérbios. Então, vou deixar aqui os recortes em Provérbios, capítulo 28, e do lado direito o botão para que você possa se inscrever no canal, para que você receba as notificações dos novos vídeos que sempre estamos postando aqui no canal Palavra da Vida. Deus abençoe, a paz de Jesus.